Olá pessoal, tudo bem? Você já me conhece, eu sou Mari Spielborges e este é o seu canal Flor de Murta, o seu canal de imagem pessoal acessível. O assunto de hoje é mais um dos grupos dominantes. Nós já falamos sobre o grupo quente, sobre o grupo dominante frio e sobre o grupo dominante escuro. E agora, para completar, para fazer o contraponto do escuro, temos o grupo dominante claro. Este é o grupo dominante mais luminoso. Ele é o que está mais próximo do branco e das cores claras. Então, quem são as pessoas deste dominante? Quem é que tem este dominante? Será que é você? Vamos ver. As pessoas de dominante claro, este grupo é exclusivamente para pessoas de pele muito clara. Provavelmente que se queimam com facilidade, apesar de que, se o subtom for amarelo, pode ser que não seja tão fácil de queimar, mas mesmo assim clarinho. O subtom pode ser tanto amarelo quanto azul. E se você não sabe o que estamos falando sobre subtom, volte lá no vídeo que a gente explica bastante sobre subtom. Vou deixar bem aqui no card. Então, vamos detalhar os traços de quem é o dominante claro. Além da pele clarinha, o dominante claro ele é todo claro, então o cabelo também vai ser. Estamos falando de cabelo naturalmente clarinho, loirinho ou bem clarinho mesmo. Por que naturalmente? Porque se for no caso um cabelo que foi descolorindo, um platinado, provavelmente outros traços não vão ser tão claros como os olhos e as sobrancelhas. Por dominante claro, até também as sobrancelhas, os cílios e os olhos também são claros. No caso, as sobrancelhas loirinhas, ou aquele loirinho cinzentado, e os olhos verdes, azuis ou cinzas. Qualquer coisa mais escura do que isso já se torna outro dos dominantes. Então, no dominante claro, a profundidade é leve, as cores são muito claras. Esse é o grupo em que vivem as rainhas das cores pastel. A luminosidade é alta, então as cores dessa cartela vão ser todas de luminosidade alta, até média, com pouquíssimos tons médio-baixos, só para dar aquele contraponto e que são tons que devem ser evitados perto do rosto. Devem não, vocês sabem que eu não gosto de falar devem, mas para não causar aquele efeito pesado, que vem a pesar num dominante que é tão delicado, fica o melhor mais longe do rosto ou neutralizados com outros tons mais claros, como um acessório, um mesh sharp ou alguma outra coisa. Então, esse é o principal ponto de atenção para o dominante claro, é tomar cuidado com as cores escuras muito perto do rosto para não esconder a pessoa. Essa é uma pessoa que dificilmente vai se sentir lavada, sabe? Quando a gente está usando cores claras demais e se sente como que está sem cor. O dominante claro dificilmente vai se sentir assim, porque é a rainha das cores pastel, das cores clarinhas. Então, vamos passar para a cartela do dominante claro. Como não podia ser de outro jeito, tem 3 brancos para a cartela do dominante claro. Esses vão ser o branco suave, que dispensa explicações, o marfim, um branquinho mais amareladinho, quase chegando no creme, mas ainda intermediário, e o creme. São 3 tipos de branco que podem ser utilizados livremente. Vamos passar para os marrons, e no dominante claro os marrons são 4. A começar pelo areia, um dos neutros mais coringas para o dominante claro, serve praticamente com tudo. O pedra, que é um pouco mais escuro do que o areia. O chocolate quente, que é um pouco mais escuro e muito utilizado em roupas mais pesadas de inverno, quando de repente você não quer usar algo tão clarinho como uma areia, por exemplo. O chocolate quente é uma cor
lindíssima, combina com todos os outros tons dessa cartela. E o marrom rosa, o mais escuro dos marrons, para o dominante claro. Passamos então para os cinzas, e tem 3 cinzas na cartela do dominante claro. A começar com o peltre, e se você viu os outros vídeos, vai ver que o peltre está praticamente em todas as cartelas. Este é um cinza, mas que não é tão frio, ele é levemente aquecido, tem uma base levemente amarelada, que vai bem com todos os tons de pele, praticamente, mesmo com os de base fria. Decididamente é uma cor mais versátil e mais universal do que o preto. É que dependendo da pessoa, o peltre é uma cor que serve para escurecer, como no caso da cartela dos claros, ou para clarear, como no caso da cartela dos escuros. Também serve para aquecer, por ter uma base amarelinha, então aquece uma cartela que é mais fria, e também para esfriar uma cartela mais quente, porque ele é essencialmente um cinza. Então veja como ele é muito versátil. Além do peltre, nessa cartela temos o cinza claro e o cinza médio. Estes dois também, assim como areia e pedra, são gradações da mesma cor. Um pouco mais claro e um pouco mais escuro. Perceba como essa cartela é leve e delicada. O mais escuro dos tons de cinza é um cinza médio. Vamos passar agora para os amarelos. E nos amarelos temos um só, por enquanto. Estranho, uma cartela clara com um só amarelo, que é uma cor tão luminosa? Pois é. Mas os demais amarelos vão ser ramificados, porque quem for, mais para frente nós vamos ter vídeos específicos para isso. Quem for do claro, mais frio, não vai ter tantos amarelos em si, vai ficar somente com esse. Quem for do claro, quente, já vai ter outras opções. Então, o amarelo que melhor se adapta a todos os dominantes, a todas as pessoas de dominante claro, é o Prímula. Aquele velho conhecido também de outras cartelas. Também o amarelo Prímula, ele viaja bem entre as cartelas, ele é semi-neutro, é uma coisa bem engraçada que um amarelo seja tão versátil. Passamos então para os verdes. Vamos ter 5 verdes entre tons leves e médios nessa cartela. Para começar, temos o sálvia, um verde sequinho, um pouquinho esmoecido, que combina bem com cores mais luminosas e mais alegres. O segundo é o verde maçã, um tom bem alegre, bem vivo, traz uma vida a essa cartela dos claros, principalmente para uma estampa, para detalhes bem animados, mas também pode ser utilizado para uma peça inteira, sem problema. Por exemplo, uma blusa por baixo com um casaco, uma jaqueta, um blazer em areia, fica muito bom. Aí alguns tons de verdes médios, o verde pavão também traz muita alegria e dependendo da cor dos olhos combina muito bem. O turquesa, que é um queridinho de outras cartelas também. Ele trabalha bem até com o subtom amarelo, ele não deixa neutralizar o suficiente. E finalmente o jade claro. Estes são todos os verdes da cartela dos claros. Perceba também que eles ficam entre o leve e o médio, mas não passam mais do que isso. Então vamos passar agora para os azuis. E azuis tem para todos os gostos. Tem 7 tons, desde os clarinhos, que são indispensáveis na cartela dos claros, passando pelos médios, que são vibrantes, dão aquela vida, aquela alegria, aquela iluminada. E também até um tom médio-baixo, que é o mais escuro que você vai encontrar nessa cartela. Vamos lá então conhecer quais são eles. Entre os clarinhos, o primeiro é o menta. Este é um grande amigo, principalmente dos olhos, de quem tem os olhos cinzas ou azuisinhos. Fica muito bem com os traços do dominante claro, com o cabelo clarinho.
com as sobrancelhas, porque não sobrepõe. O problema do dominante claro é que as cores possam sobrepor demais. Isso é o que eu falo em todos os dominantes, isso serve para todos os dominantes. Se você se olhar no espelho e ver a roupa mais do que você, é porque está demais. Porque aquilo não está trabalhando bem com os seus traços, com as suas cores. Logo depois temos o azul piscina claro. Este é um tom bem vibrantezinho assim, bem verão, bem alegre. Funciona muito bem, principalmente com quem tem aqueles olhinhos azuis mais vibrantes. E é um grande amigo deste dominante. Nessa mesma linha, um tonzinho médio é o petróleo. Este não é um neutro, mas pode ser utilizado em várias situações como neutro, por exemplo, num blazer, numa jaqueta, uma peça assim de maior durabilidade, que vai combinar com quase todos os outros tons da cartela. Já que falamos desses três, experimente variações deles. O menta com o piscina com o petróleo com o menta, eles três se complementam muito bem. Ou os três juntos, faça um degradê, vai ficar maravilhoso. Indo um pouco para um lado mais frio, temos o azul celeste. Veja que eu estou dizendo que é um lado mais frio, mas não quer dizer que não sirva para o de subtom quente também. Todas essas cores que eu estou falando, servem para todas as pessoas de dominante claro. Então temos o azul celeste, um azul clarinho, gostosinho de usar. Serve muito bem também para jeans, lavagens de jeans, para camisas, para acessórios. Escurecendo um pouquinho, temos o azul mirta claro, também E mais um pouquinho temos o azul centáurea. Esta cor, se você nunca deu uma chance a ela, dê uma chance. Ela é espetacular. Se você está procurando uma roupa de festa, você que é dominante claro, está procurando uma roupa de festa, dê uma chance para azul centáurea. Ele chama bem a atenção, combina muito bem com a pele, principalmente com trajes de festa, que às vezes a gente usa algo mais decotadinho, algo mais aberto, assim, combina muito bem com o tom de pele. E principalmente a cor mais escura que você vai ver nessa cartela, o azul marinho leve. Ele combina com tudo que tem por aqui, desde com os marrons até os verdes, os rosas que já vamos ver, com tudo que você imaginar, é o azul marinho. A única ressalva é de não usar em coisas muito fechadas, muito perto do rosto, para não pesar. Agora que encerramos os azuis, vamos passar para os roxos. Temos 2 roxos no dominante claro, o que é bastante coisa. Os roxos também são média para baixa intensidade e vão bem, mesmo perto do rosto, desde que sejam misturados com outras cores mais vivas, mais alegres. Experimente e veja até que ponto, como o dominante claro, tem claríssimo, tem super claríssimo. Então sempre tem que experimentar e ver se funciona para você. Se você sente necessidade de acrescentar algo mais clarinho ou algo prata, de repente se você gosta de brincos, um brinquinho mais compridinho prata para dar uma iluminada num roxo, é uma boa ideia. Ou algum detalhe em branco, mesmo que seja uma bordinha, uma ribaninha num casaco. São todas ideias que ajudam a levantar, para não ficar muito pesado. Mas justamente esses tons de usar com cuidado estão na cartela para contrabalançar um pouquinho, para não ficar aquilo só em tons pastéis, só em tons clarinhos demais. E também porque, principalmente às vezes de noite ou no inverno, a gente gosta de uma cor mais escurinha, de uma cor mais fechadinha. Então essas são alternativas, são opções interessantes para quem é de dominante claro utilizar sem pesar demais no visual delas. Então, sem mais delongas, esses tons de roxo são o violeta e o roxo, roxo puro. Vamos passar então para os rosas. Temos 3 rosas especiais para o dominante claro.
Dois deles são bem pastéis e o outro tem uma intensidade um pouquinho maior. Eles podem ser usados sozinhos, combinados entre si, também fazendo um degradêzinho, ou então combinados com outros, com outras das cores da tabela. Começamos com o rosinha pastel. Ele fica muito bem com o pedra, com o peltre, com o turquesa, com os azuis, com azul piscina, com o marinho, enfim, solta a tua imaginação. Tem 30 cores ali para você testar e ver o que você mais gosta. Temos também o rosa pálido, é um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais intenso e um pouco mais escuro o rosa blush. Este traz uma vida ao guarda-roupa. Para quem gosta de dar mais uma animada, não é todo mundo que gosta de corzinhas pastéis o tempo todo, então se você for o dominante claro, mas gostar mais de cores mais intensas, então experimente essas cores que nós estamos falando. E chegamos aos vermelhos. Temos apenas um vermelho recomendado como cor premium para essa cartela. Todos os vermelhos, por definição, são cores bem vivas, bem alertas. E como o dominante claro já é de umas cores um pouco mais claras mesmo, o vermelho vai ficar em um só. E este é justamente o gerânio, que é um vermelho bem aberto, bem vivo. Dentro do conjunto dos vermelhos, o gerânio é justamente um dos mais luminosos, mais abertos. Se você gosta muito de vermelho, você ama vermelho, você quer usar outros tons, use. Não deixe de usar aquilo que você gosta, não veja restrições. Se você quer utilizar as recomendações que temos aqui, use mesmo esses outros vermelhos com acessórios mais claros perto do rosto, que vai estar tudo bem. Finalmente, o último grupo é o dos laranjas. Justamente por causa dessa claridade, dessa luminosidade alta e para não pesar demais, temos um só laranja recomendado para dominante claro, que nem exatamente um laranja é um laranja pastel, vamos dizer, que é o damasco claro. Esse é bem luminoso, ele abre bem os tons, pode ser utilizado junto com o gerânio que acabamos de ver, veja só. Um blazer em gerânio que acabamos de ver com uma blusinha de damasco claro fica muito bem e não pesa no visual. Ou turquesa com damasco claro, ou azul marinho, enfim, para você ir explorando e conhecendo outras possibilidades. Então a cartela para o dominante claro vai ficar desta maneira. Perceba que parece como que toda a cartela passou por uma camada de branco clareando tudo, não é mesmo? Esse é o efeito, esse é o visual da cartela do dominante claro, onde todas as cores são levantadas, são levemente iluminadas. E aí, você que é do dominante claro, eu quero saber de você. Gostou? Achou interessante essas cores? Peço desculpas pelo final repentino do vídeo. A última parte do arquivo de vídeo se perdeu e eu só percebi durante a edição. Mas só faltava mesmo me despedir e lembrá-los, como sempre, de deixarem qualquer pergunta, sugestão ou até críticas nos comentários. Também curtam o vídeo e se inscrevam no canal caso ainda não seja inscrito. Se quiser ser avisado quando tiver um vídeo novo, ative também o sininho de notificações que fica ao lado do botão de inscrever. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.